E aí pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales e eu serei seu professor de Física aqui do YouTube. Na aula de hoje nós vamos falar de escalas termométricas, escala Celsius e escala Fahrenheit. A primeira coisa é, aprenda a pronunciar Fahrenheit. Não é Fahrenheit, Fahrenheit. Eu até entendo se o seu inglês não é muito bom. O meu também não é nem um pouco legal. Mas quando eu tô cantando uma música... Meu inglês é fluente. Hey boy, just somehow too much. So make me friendly, well, let's find Chamo Físico. I'm lucky, Chamo Físico. Perfeito. E aí, pessoal? Hoje é dia de escalas termométricas. Quando a gente fala de escalas termométricas, nós estamos falando de formas de medir a temperatura. E existem diversas unidades. Uma que é muito comum, qual que eu tô falando? Escala Celsius. Essa que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia e é muito comum. Mas existe uma outra possibilidade que, para quem já foi para os States, encontrou lá, que é escala Fahrenheit. Uma escala utilizada no sistema inglês. Na aula de hoje nós vamos falar dessas duas escalas, aprendendo a relacioná-las. Porque um problema muito comum é, você foi para os Estados Unidos e aí você viu lá que a temperatura no dia será de 15 graus Fahrenheit. E aí, 15 graus Fahrenheit, tá quente? Tá frio? O que que é? Vai sair com um casaquinho? Vai sair de camiseta? Bom, então hoje a gente aprende a relacionar essas duas escalas. Primeiro, vamos ao entendimento da criação delas. Essas duas escalas são escalas relativas. E o que eu quero dizer com escalas relativas? Escalas relativas são aquelas que, quando o dono da escala criou a escala, ele definiu dois pontos fixos. Por exemplo, no caso do Celsius, preste atenção. Bom, o Celsius, quando criou a escala dele, ele definiu 0 graus Celsius como sendo o ponto de fusão do gelo sob pressão de um atm, a temperatura para a qual o gelo derrete. Ele tinha gelo lá no recipiente, colocou o termômetro lá, quando ele estava derretendo, esperou o equilíbrio e chamou de 0 graus Celsius. O outro ponto fixo dele, ele adota como 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água sob pressão de um atm. A água estava fervendo, colocou o termômetro lá, esperou o equilíbrio, marcou o nível e chamou de 100 graus Celsius. Com essas duas marcações, e perceba que essas duas marcações são aleatórias, são da cabeça dele, ele define esses dois números. Ele pode dividir o termômetro em 100 partes iguais, que agora ele tem um termômetro graduado na escala Celsius. Então pronto, foi assim que Celsius criou a escala dele. A escala Fahrenheit, ela tem uma ideia bem parecida, entretanto, Fahrenheit toma outras duas referências. Fahrenheit define como sendo 0 graus Fahrenheit a temperatura de uma mistura esquisita, na verdade, uma mistura de água, gelo, sal e amônia, sabe lá de onde que tirou isso? E os 100 graus Fahrenheit, os 100 graus Fahrenheit. Os 100 graus Fahrenheit, a definição é bem legal. 100 graus Fahrenheit, ele define como sendo a temperatura corporal de sua mulher do Fahrenheit. Eu fico imaginando como é que essa situação aconteceu. Amor, tô pensando em criar uma escala. Escala pra quê, Fahrenheit? Pelo amor de Deus, vai arrumar moda, não inventar escala? Pelo amor de Deus. Sei lá, amor. Tô pensando em ter uma escala aí. Sei o que eu vou definir como temperatura. Então vai logo, Fahrenheit. Pelo amor de Deus, aí. Cria esse negócio logo, nós já estamos atrasados já. Amor, vem cá então. Deixa eu chuchar um termômetro no seu sovaco. E assim Fahrenheit definiu a sua escala. Definindo os pontos 0 e 100. E assim como o Celsius, partiu a escala em 100 partes iguais e pronto. Agora nós temos um termômetro graduado em Fahrenheit. Bom, entendemos de onde as duas escalas vieram. Mas aí vem a parte principal. Como que eu relaciono uma escala com a outra? Uma temperatura em Celsius, ela vale quanto em Fahrenheit? Essa é a pergunta que a gente responde agora. Vamos fazer a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. O 0 graus Celsius, que nós já sabemos, é a temperatura de fusão do gelo, corresponde na escala Fahrenheit não a 0 graus Fahrenheit, porque 0 graus Fahrenheit era a temperatura da mistura, mas sim, estou te contando, a 32 graus Fahrenheit. Um termômetro graduado em Fahrenheit, quando é colocado em gelo, no ponto de fusão, ele marca 32. Por outro lado, quando a temperatura em Celsius marca 100, ponto de ebulição da água, em Fahrenheit não marca 100. Afinal de contas, 100 era a temperatura da mulher dele. Em Fahrenheit, nós temos 212 graus Fahrenheit. Esse é o valor de 100 graus Celsius. O que eu quero? Eu quero saber de uma forma geral, uma temperatura TC em Celsius, ela corresponderá a uma temperatura TF em Fahrenheit. Para resolver esse problema, nós vamos agora utilizar do meu teorema, aquele famoso teorema de Thales.
O teorema de Thales diz o seguinte: esse pedacinho está para esse pedação, assim como esse pedacinho está para esse pedação. Vamos identificar pedacinhos e pedações. Bom, qual é o tamanho de um pedaço que vai de TC até zero? Para eu saber o tamanho de um pedaço, basta eu pegar o maior e subtrair do menor. Ou seja, o pedaço que vai de TC a zero, ele vale TC menos zero. Está para pedação que vai de 100 até zero. Esse está fácil. Seria 100 menos zero. Assim como pedaço que vai de TF a 32. Seria TF menos 32. Ah, Thales, eu não entendo isso. É simples. Pensa que no lugar do TF a gente tivesse 33. Qual é o tamanho do pedaço que vai de 32 a 33, não é 1? Porque é 33 menos 32. De uma forma geral, então, eu posso falar TF menos 32. Está para pedação, que vale 212 menos 32. Fazendo a nossa continha, ficamos então que TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Como que você vai organizar essa equação? Aí vai de cada um. Eu, particularmente, gosto de decorar da seguinte forma. Simplifica aqui o 100 com o 180, por 20 nos dá 5 e 9. Então eu gosto de lembrar, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então pronto, essa é a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Bom, então vamos trabalhar um seguinte exemplo. Imagine que você esteja no States, numa viagem, e você viu que a temperatura ambiente para um determinado dia seria de 50 graus Fahrenheit. Tô querendo saber se o dia é muito quente, é muito frio. Nós temos boa noção em Celsius, então vamos passar para Celsius. Lembrando, a conversão pode ser feita da seguinte maneira. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual a TF, que é 50, menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual a 50 menos 32, 18 sobre 9. Fazendo a conta, TC é igual a 18 sobre 9, 2 vezes 5, 10. 10 graus Celsius. 10 graus Celsius seria então a temperatura ambiente. Sim, o dia está bem frio, né? Então é bom sair de casa com um agasalho, alguma coisa assim. Bom, antes da gente encerrar o vídeo, uma última consideração que algumas questões acabam perguntando e você fica meio confuso. E se eu perguntasse assim, se um corpo sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius? Preste atenção na minha pergunta. Se um corpo esquentar 1 grau Celsius, eu te falei para que temperatura ele foi? Não, eu só falei que ele esquentou 1 grau Celsius. Pode ser de 38 para 39 graus Celsius, pode ser de 57 para 58, não sei. Ele esquentou 1 grau Celsius. A pergunta é, variar 1 grau Celsius em Fahrenheit corresponde a esquentar quanto? Para responder a essa pergunta, se você pensou assim, basta pegar a fórmula TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9 e substituir o TC igual a 1. Você errou. Por que você errou? Porque quando você fala isso, você não está respondendo a minha pergunta. Eu perguntei sobre esquentar 1 grau Celsius. Se você fizer a conta com o TC valendo 1, o que você está me respondendo é quanto vale a temperatura em Fahrenheit quando a temperatura em Celsius é 1 grau Celsius. Entende a diferença? Para a gente responder a minha pergunta, olha como é fácil. Nós já vimos então que a temperatura de 0 graus Celsius corresponde à temperatura de 32 graus Fahrenheit e que o 100 graus Celsius corresponde ao 212 graus Fahrenheit. Veja bem, quando a gente vai de 0 para 100, em Celsius, nós variamos, eu vou representar a variação por um delta, 100 graus Celsius. De 0 para 100, variou 100. Em Fahrenheit, corresponde a variar de 32 para 212, ou seja, 180 graus Fahrenheit. Qual é a conclusão que a gente chega então? Variar 100 graus Celsius é variar 180 graus Fahrenheit. Logo, a variação de 1 grau Celsius é variar 1,8 graus Fahrenheit. Concluímos então que a variação em Fahrenheit é 1,8 vezes a variação em Celsius. Quando eu tiver um aquecimento de 1 grau Celsius, em Fahrenheit isso corresponde a esquentar 1,8 graus Fahrenheit. Perceba que é totalmente diferente do que você estava pretendendo fazer aqui. Mas vamos mostrar essa diferença. E se eu perguntasse assim, a temperatura de 1 grau Celsius corresponde à temperatura de quantos graus Fahrenheit? Agora sim, você deveria fazer a conta baseando nessa equação. Mas é bem simples. Depois que você entende que variar 1 grau Celsius é variar 1,8 graus Fahrenheit, veja bem, esquentamos 1 grau Celsius, então aqui devemos esquentar 1,8. Logo, a temperatura de 1 grau Celsius é a temperatura de 33,8 graus Fahrenheit. É o resultado que essa conta daria. Então são duas coisas diferentes. A temperatura de 1 grau Celsius é a temperatura de 33,8 graus Fahrenheit. Mas variar 1 grau Celsius é variar 1,8. Fique atento a essa diferença.
E fique atento se a questão pergunta sobre a temperatura ou sobre a variação. São duas fórmulas diferentes. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e entendido como aplicar essa conversão de Celsius para Fahrenheit, tá? Isso acaba aparecendo em diversos vestibulares. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, curte, divulga para os seus amigos em grupos de sala, de grupos de WhatsApp da sua sala, da sua escola. Mais pessoas podem ter dificuldade em Celsius e Fahrenheit e aí você pode ajudá-los. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal Chame o Físico e ative as notificações para que você sempre seja alertado quando algum vídeo novo for publicado. Quem sabe não é aquele conteúdo que você tem dificuldade. No mais é isso, um abraço e até o próximo vídeo.